agentes realizadores dos sonhos de Deus. Essa palavra está cheia de muitos desafios, mas no final eu quero destacar três grandes desafios. Três grandes desafios. Queridos irmãos, vocês estão ligados? Vocês estão aqui na frente, observando? Estão ligados comigo aqui na frente? Quem está ligado, diga amém. Quem está sintonizado com o trono, diga aleluia. Quem quer receber mais de Deus com sinceridade, diga glória a Deus. Que bênção, que maravilha. A Bíblia fala de homens e mulheres que foram sonhadores. Mas não apenas foram sonhadores, eles foram realizadores de sonhos. Mas não apenas foram realizadores de sonhos, eles sonharam dentro dos propósitos de Deus. Eles sonharam os sonhos de Deus, realizaram os sonhos de Deus, se deram pelos sonhos de Deus, foram consumidos para os sonhos de Deus. A Bíblia, em Efésios capítulo 3, reporta aquilo que havia no coração de um homem que se deu, mas se deu integralmente pelos sonhos de Deus. Abra lá, Efésios capítulo 3, para quem é novo na fé, está manuseando a Bíblia agora, pela primeira vez, ou segunda vez, ou terceira. Efésios está no Novo Testamento, tá? E você vai encontrar aí depois de Gálatas, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios. Quando você lê Epístola aos Efésios, essa palavra epístola não é muito usada na atualidade, né? Mas significa carta. Epístola significa carta. Então, carta de Paulo, que era apóstolo, aos Efésios. Os Efésios são um povo, é um povo de uma cidade chamada Éfeso. E ali havia a igreja do Senhor. E aqui no capítulo 3 dessa carta, o apóstolo Paulo escreveu assim: por esta causa, eu me ponho de joelhos. Por essa causa, ou melhor, por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E é interessante observar que Paulo tinha a revelação, irmãos, de que se tornara eternamente ligado e encarcerado a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Ele fala que se considerava prisioneiro de Cristo. E lá ainda no capítulo 3, versículo 14, lá no versículo 14, aí sim ele fala: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Ou seja, Paulo se dedicava à oração, se dedicava a orar pela causa, ou seja, pelos sonhos de Deus. Esta causa representa o Senhor, seus sonhos, o que Ele quer de nossas vidas, né? Nessa atual geração que nós vivemos, que de acordo com as cartas de Jesus, as 7 igrejas da Ásia, que estão bem expostas no livro de Apocalipse, nós vivemos hoje o período profético da 7ª igreja do Apocalipse. É chamado período de Laodiceia. É o período profético de Laodiceia. Nesse período profético de Laodiceia, a maioria dos cristãos vive buscando o seu próximo pacote de bênçãos. Vive buscando o que lhe dá prazer. Olha para cá, por favor.
viva buscando o que interessa a sua vida material, secular, sua vida natural. Nessa geração de Laodiceia, muitos vivem clamando ao céu, fazendo suas campanhas em busca de bênçãos, clamando a Deus para que realize os seus sonhos aqui na terra. E a pergunta que não quer calar, a pergunta é: você já decidiu, como Paulo, tornar-se numa parte realizadora dos sonhos de Deus? Mas talvez você esteja perguntando: apóstolo, quais são esses sonhos de Deus? Quais são os sonhos de Deus nos quais Ele deseja incluir a minha vida e deseja que eu seja uma parte que realiza, que torne esses sonhos realidade? A Bíblia fala de muitas coisas que Deus intenciona fazer. Algumas Ele já fez, outras está fazendo, outras Ele fará. Mas podemos resumir tudo em 3 principais sonhos. 3 principais são: primeiro, Deus sonha com a redenção deste mundo. O mundo caiu no pecado, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto nos seus delitos e pecados, e Deus quer dar vida, e trouxe Jesus para resgatar o homem perdido. Então o Senhor quer redimir a terra, redimir a humanidade. Esse é um sonho dele. Deus quer salvar os perdidos lá fora. Quem diz amém, aleluia? O segundo sonho de Deus é: Ele sonha com a edificação da igreja para a sua morada eterna. O Senhor deseja morar em nós, morar na igreja, dispensar-se para dentro da igreja. Por isso Ele sonha em edificar a igreja. A palavra diz que Ele quer nos levar à plena maturidade em Cristo. Ele quer nos tornar uma família numerosa de muitos filhos iguais a Jesus. Portanto, esse é um sonho de Deus, a edificação da igreja para a sua morada eterna. O terceiro grande sonho dele ele sonha com a implantação do seu reino de justiça e de paz. Todos nós desejamos muito um lugar de paz. Todos nós sonhamos com uma sociedade justa, com uma nação justa, com uma política justa, com uma distribuição de renda justa, com igualdade, de condições de liberdade, de progresso. Mas neste mundo mau não encontramos em nenhuma nação, nenhum lugar, um reino de justiça e de paz, um reino que seja assim. Mas Deus já tem essa determinação, esse sonho de um dia implantar na terra, aqui no planeta Terra, um reino de justiça e de paz. E este reino de justiça e de paz será implantado por Cristo e os seus vencedores na sua volta. Podemos então resumir esses 3 tópicos, esses 3 grandes sonhos da seguinte maneira: Deus sonha com a redenção dos pecadores, a edificação dos salvos e a preparação dos que se dispõem a obedecê-lo para, juntamente com Cristo, implantar na terra o seu reino de justiça e paz. Com toda certeza, se você decidir nesta noite ser mais do que um crente salvo e dispor a viver separado do mundo, triunfando sobre Satanás, sobre a sua carne, por meio de uma vida de fé, uma vida de cruz, uma vida de consagração e obediência à palavra de Deus, então você vai se tornar parte da geração que vive por uma paixão extrema. Qual é essa paixão extrema? Realizar os sonhos de Deus. Será que você pode levantar suas mãos e dizer: Deus, meu Pai,
revela-me, dá-me esta paixão extrema, que eu sei que o Senhor Jesus possui. Você precisa sair daqui com essa paixão extrema, com essa paixão que vai te mover a cada dia, com essa paixão que vai te fazer enxergar o sentido da vida, o sentido do seu chamado, né? O propósito para o qual você nasceu. Veja bem, o que significa, né? Será que você quer mesmo, né? Você já decidiu tornar a sua vida, com tudo o que é, tudo que você possui, numa vida pelos propósitos de Deus, pelos sonhos de Deus? Quando olhamos para a história narrada pela Bíblia Sagrada, o que é que nós vemos? Nós vemos Abraão deixando para trás o seu conforto, a sua parentela, a sua terra natal e até mesmo seus próprios sonhos, para ir a uma terra desconhecida, a uma terra longínqua, uma terra distante, a fim de tornar realidade os sonhos de Deus aqui. Então, é isso que vemos. Vemos mais, vemos José, bisneto de Abraão, preferindo passar pelo vexame, pela vergonha de uma falsa acusação de assédio sexual, o que lhe rendeu muita vergonha e um tempo de prisão lá na terra do Egito. Tudo isso para não ceder aos desejos carnais e não frustrar em nada os sonhos de Deus para a sua vida. Vemos outro jovem chamado Daniel, profeta, sendo levado cativo à Babilônia e lá sendo lançado na cova dos leões famintos, que há muitos dias não comiam. Por quê? Porque ele estava resolvido, estava decidido que não se contaminaria, não se curvaria diante de idolatrias, não faria a vontade do homem, mas viveria para realizar os sonhos de Deus aqui na terra, custasse o que custasse. E o que falar de Samuel? O que falar do rei Davi, de Elias, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Neemias e os apóstolos, Pedro, João e Paulo? O que falar de mulheres que também abdicaram, renunciaram de tudo, todo conforto, tudo que podiam, tudo que tinham para realizar os sonhos de Deus, como Sara, Rebeca, Esther, Maria, mãe de Jesus, Marta e Maria Madalena. Sem dúvida, todas essas pessoas receberam a graça de Deus e não desperdiçaram a sua chance de serem fiéis cooperadores na realização dos sonhos de Deus aqui na terra. Quem diz amém, aleluia? Isso me impressiona, isso me toca profundamente. O que Paulo testifica lá em Atos capítulo 20, isso sempre renova o meu encargo. Abra aí, Atos capítulo 20, 22 a 24. Veja como que a paixão extrema pelo Senhor, a paixão extrema pelos sonhos de Deus, levaram esse homem a ser consumido para realizar os sonhos de Deus. Veja aí, Atos capítulo 20, versículo 22 a 24. Está escrito assim na Bíblia Sagrada. Muito importante você ler e ouvir também. Atos 20, 22 a 24, está escrito assim: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura
que me esperam cadeias e tribulações, porém, em nada o quê? Em nada o quê? Considera a minha vida, considera a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, presta atenção, esse homem estava de tal maneira tomado, de tal maneira absorvido pela paixão extrema de realizar os sonhos de Deus na terra, que ele chegou a esse ponto aí, de abrir mão da própria vida, abrir mão de tudo, de querer apenas ser parte realizadora dos sonhos de Deus, ou seja, queria dar a sua parcela, a sua contribuição nesse todo, porque para realizar os sonhos de Deus, uma pessoa sozinha não dá conta de fato, né? Não vai dar conta sozinha, mas se cada um que está aqui hoje, de fato, tiver essa disposição, esse amor, esse encargo, Deus vai levar em conta isso como parte realizadora. Então, é importante você pensar nisso, é importante você ser tocado enquanto eu estou falando, ser impressionado por tudo isso que eu estou ministrando, porque nós sabemos que nessa geração de Laodiceia, Deus tem vencedores, Deus tem aqueles que não se conformam com esse presente século, Deus tem aqueles que estão se separando, estão se santificando, estão vivendo para Ele e querem viver mais ainda intensamente para Ele. Quem diz amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu não sei, né, se você já se deu conta de que faz parte de uma comunidade que é chamada igreja e que está aqui com a santa incumbência de viver e realizar neste mundo os sonhos de Deus. Isto é de verdade? Eu pergunto, isso é verdadeiramente o que ocupa os seus pensamentos? Dizem, e isso é verdade, que aquilo que toma o nosso pensamento, aquilo que constantemente está vindo à nossa mente, e do que pensamos, falamos, é isso que de fato nos absorve, é isso que de fato, né, nos contagia, nos impulsiona e nos dá maior motivação para viver. Então eu pergunto, será que verdadeiramente, né, os sonhos de Deus estão ocupando seu coração? Estão ocupando a sua mente? Estão ocupando a maior parte dos seus pensamentos? Será que isso já é o centro das suas atenções? Será que é o alvo maior para o qual você vive? Tudo o que estamos a promover e edificar aqui nesta igreja, irmãos, olhem para mim, tudo que está sendo edificado, é verdade que nós estamos ainda em passos lentos, eu sei que muitos gostariam até que fosse tudo mais rápido, mas vemos que se corrermos muito, muitos ficarão para trás. E o nosso objetivo é que todos tenham oportunidade, que todos possam ser incluídos nesse mover, nessa grande casa, nessa grande obra. Então estamos indo um pouco ainda lentamente, mas o objetivo é cada vez mais crescer, cada vez mais desenvolver, cada vez mais reproduzir, cada vez mais avançar, né, para que os sonhos de Deus se realizem, né? Mas eu quero reafirmar que tudo que estamos fazendo aqui é em função disso, é em função de realizar os sonhos de Deus. Sabe por que nos reunimos em células? Sabe por que estamos trabalhando nesse modelo? Sabe por que estamos vivendo, trabalhando e laborando, e, enfim, comungando em células? A resposta é para que os sonhos de Deus se realizem, né? Para que Deus venha se expressar por meio de nós,
para que a sua morada eterna seja edificada. Quem diz amém, aleluia? Sabe por que estamos trabalhando com treinamento e formação de líderes? E fazemos isso agora por meio do discipulado. Se alguém não se interessa por liderança, fica fora do discipulado. Por que fica fora? Isso é algo que nós fazemos para pressionar? Não, porque todo verdadeiro discípulo tem o encargo do seu mestre. Todo verdadeiro discípulo quer fazer o que o seu mestre faz, né? Quer seguir o seu mestre. E o mestre tem nos chamado para multiplicar discípulos, tem nos chamado para ganhar almas, tem nos chamado para aumentar a sua morada, para fazer a obra dele avançar nesse mundo, tem nos chamado para edificar a sua casa. Então, só podemos fazer isso se dedicarmos à liderança, se dedicarmos ao trabalho das células, porque se não trabalhamos, não vamos alcançar esse propósito, né? Então, por que nós fazemos isso? Porque estamos trabalhando, treinando, formando líderes por meio do discipulado. É claro que estamos ainda iniciando, tudo está no início, né? Estamos muito ainda no início, mas isso já está acontecendo, né? Talvez alguns aqui ainda não entraram nesse processo, mas estamos já avançando. Mas por que estamos fazendo isso? Porque queremos que os sonhos de Deus de levantar e edificar uma geração vencedora de muitos filhos parecidos com o Senhor Jesus seja realizado. Quem diz amém? Quem quer isso, diga aleluia, glória a Deus. Então, muitos irmãos participam das coisas sem esse entendimento, sem essa revelação e sem esse foco. Mas você tem que entender, pelas células, nós queremos que os sonhos de Deus de redimir a terra, salvar os perdidos, se realizem. Nós nos reunimos com propósito. Pelo discipulado, nós queremos formar líderes fortes, com caráter santo, com capacitação bíblica e todo revestimento espiritual para gerar e formar novos líderes. Uma nova liderança. Olha para mim, você está aqui para esse propósito. Olha para o seu irmão e fala: você está aqui para cumprir esse propósito. Você é chamado e foi plantado aqui para ser líder. É uma bênção, né? Então você tem que se dedicar a isso. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei nem me expressar. Ok, é por isso que você vai ser discipulado, é por isso que você vai ser treinado, porque o discipulado aqui na Nova Aliança tem duas vertentes principais, que é ensino, capacitação bíblica e treinamento para exercer liderança. Então, você tem que absorver essa ideia. Se você quer realizar os sonhos de Deus, você tem que ser tomado por essas coisas, você tem que pensar nisso e tem que se dar para isso, se envolver nisso e se dar todo dia para isso. Quem pode dizer amém, aleluia? Glória a Deus. Então, queremos que os sonhos de Deus de levantar uma geração vencedora se realizem em nosso meio, por meio das células e por meio do discipulado, porque faremos isso até que Cristo volte, porque não podemos parar. Não queremos apenas encher os discípulos de informações e conceitos, né? Nós queremos prepará-los para gerar e para conduzir e para reproduzir e para discipular, né? Então, células e discipulado são meios que o Espírito Santo usa para fazer com que os sonhos de Deus venham a ganhar forma em nosso meio. Por isso é que temos insistido, temos batido na tecla, temos falado muito com os irmãos para que venham orar, para que se interessem mais por uma vida de oração, por uma vida de intercessão, por uma vida
de estudo da palavra, que se empenhem mais, que laborem mais, se dediquem integralmente pelo cuidado de cada irmão, de cada célula. Muitos passaram pelo encontro agora, e eu fico aqui observando. Cadê os irmãozinhos? Eu sei que alguns estão aqui, mas sei que não estão todos aqui. Ah, mas aconteceu alguma coisa, tal. Pode ser que, tiveram uma festa, pode ser que tiveram alguma coisa que os entreteram, os entretiveram. Mas, meu irmão e minha irmã, nós temos que, envolver, nos dar pelos sonhos de Deus.